A gente segue falando sobre inverno. E do Papo Look, a gente pula para o Papo Saúde. Com a queda nas temperaturas, muitas pessoas apresentam sintomas respiratórios e ainda em pandemia, como diferenciar resfriado, gripe e Covid? Esta é a minha pergunta e a pergunta de você aí de casa. Nós estamos conectados com o médico pneumologista Dr. Felipe Dalpisol. Boa tarde, seja bem-vindo ao Ver Mais, doutor. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Um grande prazer poder estar aqui com vocês. Muito obrigada pela gentileza em responder aos questionamentos dos nossos telespectadores. Doutor, para começar, nessa época é comum estarmos com tosse, aqueles sintomas assim gripais, né? Nariz escorrendo, sintomas respiratórios. Nesses casos, seria sempre gripe? Pode ser resfriado? Como avaliarmos esses sintomas de inverno? Bom, os vírus respiratórios, eles causam uma grande gama de sintomas e esses sintomas tendem a ser bastante similares. A gente, nessa fase de outono para inverno, basicamente, as síndromes gripais que se apresentam são o resfriado comum, que são causados por uma enormidade de vírus, predominantemente os rinovírus, a gripe ou influenza, que é um quadro mais severo se comparado com o resfriado comum, que era o que antigamente, antes da Covid, a gente tinha como maior preocupação por ter sido até então a síndrome gripal mais severa, e agora ela se tem somado à síndrome gripal por Covid. Uhum. Além disso, existem também as alergias respiratórias que podem confundir os sintomas. De uma maneira geral, os sintomas do resfriado, sim, podem ser diferenciados da influenza, da gripe e do Covid, porque eles tendem a ser uns sintomas mais amenos. Sim. Eles têm da tosse, que é leve, sintomas de nasais, como rinorreia e congestão nasal, costumam dar uma febre mais baixa, uhum, e costumam dar poucos sintomas sistêmicos, quer dizer, costumam dar pouca dor muscular, uhum, costumam dar pouca fadiga. Sim. E praticamente ou muito raramente vão dar falta de ar, que é, sim, talvez o sinal de maior alerta do Covid e da influenza. Doutor... Mas entre Covid e influenza, a diferenciação ela é mais difícil. Por isso, claro que a gente fala com um profissional, nós estamos falando com um doutor, né? Não é para ensinar você a diferenciar em casa. E é justamente a pergunta que eu gostaria de fazer agora, doutor. Quando que a pessoa que está apresentando esses sintomas deve procurar um profissional? O ideal é que pessoas que sejam de alto risco para ter complicações dessa síndrome gripais, quer dizer, os extremos de idade, pessoas com imunossupressão, pessoas com doenças crônicas importantes, o ideal sempre é procurar atendimento para tentar diferenciar entre essas síndromes e poder fazer um tratamento específico caso para a influenza, sim, e o Covid existem antivirais específicos. Sim. Agora, doutor... sim, é porque daí surgiu uma outra pergunta, a questão ali dos autotestes, né? Porque daí a gente vê, a pessoa às vezes não está no grupo de risco, tal, aí vai lá, tem a liberação dos autotestes. Será uma boa opção, né, para a questão de testar no inverno com relação a essa questão da Covid, para diferenciar de uma gripe ou de um resfriado? Os autotestes são uma ferramenta bastante importante para a população poder fazer essa diferenciação. Claro que o uso indiscriminado vai fazer com que haja um alto gasto em saúde sem um retorno adequado, mas uma pessoa com um quadro mais grave, com uma febre um pouco mais alta, com tosse importante, dor no corpo, e teve contato com alguém que possa não ter tido Covid, o autoteste ajuda na identificação, não tanto para que ela possa fazer um tratamento, isso sim vai depender da consulta médica, mas que ela possa fazer medidas de prevenção mais seguras para evitar a disseminação da doença. Uhum. Teoricamente, todos nós, quando com sintomas respiratórios, com sintomas gripais, deveríamos cuidar, fazer higiene da tosse, fazer uso de máscara para reduzir a disseminação, mas claro, se a gente tem a certeza de que aquela contaminação é por influenza e por Covid, as medidas são redobradas e, inclusive, o afastamento de atividades usuais é recomendado. Então, sim, é uma importante ferramenta
que, quando utilizado com parcimônia, auxilia muito a população. Sim. Doutor, para finalizar, em relação à gripe, é algo que devemos tratar realmente em casa? Algum sintoma que deva preocupar se observado? Os principais sintomas de preocupação tanto para a Covid quanto para a gripe são a febre persistente, o cansaço extremo ou a presença de falta de ar, ou quem tem oximetria em casa e consegue medir a oximetria, uma queda significante na saturação do oxigênio. Todos esses sintomas, independente do grau de doença ou não prévio, são importantes e sugerem ao paciente que ele deva procurar atendimento médico. Sim. Doutor Felipe Dalpisol, muito obrigada pela gentileza em nos atender, interromper, tirar um pouquinho do seu tempo de trabalho para falar conosco, importantes orientações que dá ao nosso telespectador. Obrigada e bom trabalho, doutor. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia, volte sempre. E a seguir, nós vamos falar sobre as ações da Secretaria de Assistência Social de Criciúma para apoiar pessoas em dificuldade. A onda de frio expõe ainda mais a necessidade de ajudar quem precisa, gente?